Hoje, vamos mergulhar em uma crise energética que pode abalar a América do Norte em seu núcleo por décadas. O Canadá tem sido o principal fornecedor de petróleo dos Estados Unidos, fornecendo mais de 60% de suas importações de crude, que é o petróleo bruto. Mas essa parceria agora está em perigo. Disputas comerciais e tensões políticas levaram o Canadá a ameaçar um desligamento completo das exportações de petróleo. Uma medida que poderia desencadear o aumento estratosférico dos preços da gasolina e uma turbulência econômica global. Com o tempo se esgotando, os Estados Unidos estão correndo para encontrar soluções. Vamos analisar os 7 fatores-chave por trás dessa crise. Fator número 7. Turbulência na guerra comercial. Tarifas dos Estados Unidos sobre o petróleo canadense. No centro dessa crise está uma ousada jogada econômica dos Estados Unidos. Tarifas massivas sobre as exportações canadenses. Sob o pretexto de proteger a indústria americana, os Estados Unidos impuseram tarifas de 10% sobre produtos canadenses-chave, incluindo o crude. Durante anos, as refinarias americanas dependiam do crude pesado do Canadá, que é especificamente refinado nos Estados Unidos. Mas essa tarifa tornou significativamente mais caro para as refinarias processar o mesmo combustível do qual dependem há décadas. Para o Canadá, isso não foi apenas uma mudança de política, foi um tapa econômico na cara. Com muitos outros compradores interessados, o Canadá começou a repensar sua estratégia primária de exportação. Durante anos, os Estados Unidos foram o maior cliente de petróleo do Canadá, mas, de repente, os números não fechavam. Vender para as refinarias americanas não era mais a transação fácil e lucrativa de antes. E, em Washington, eles não esperavam a retaliação. Fator número 6. O Canadá revida. Corte de petróleo na mira. O Canadá não está recuando. O primeiro-ministro Justin Trudeau alertou que, se os Estados Unidos não revogarem suas tarifas, o Canadá está preparado para interromper completamente as exportações de crude. Isso não é apenas um blefe. O Canadá tem a infraestrutura para redirecionar seu petróleo para outros lugares, e grandes compradores como China e Índia já estão demonstrando interesse. Para os Estados Unidos, as consequências seriam graves. As refinarias americanas são construídas para processar crude pesado canadense, e mudar para outras fontes seria caro e demorado. Sem o petróleo canadense, os Estados Unidos teriam que depender da OPEP ou da Venezuela, ambas alternativas arriscadas, com cadeias de suprimentos instáveis. Se o Canadá desviar suas exportações para a Ásia, os Estados Unidos poderiam perder permanentemente seu fornecedor de petróleo mais confiável, desencadeando uma grande crise energética. Fator número 5. Caos nos preços da gasolina, uma crise na bomba. Se o Canadá cortar as exportações de petróleo, os preços da gasolina nos Estados Unidos poderiam disparar para mais de $7 por galão, com algumas áreas atingindo $8 a $9 por galão em questão de dias. O impacto não pararia por aí. A indústria de caminhões, a espinha dorsal da logística americana, sofreria com os custos crescentes do diesel, aumentando os preços de alimentos, eletrônicos e itens essenciais domésticos. As companhias aéreas, altamente dependentes de combustível de aviação, aumentariam os preços das passagens, afetando viagens e operações comerciais. A inflação dispararia à medida que os custos de produção e transporte subissem, criando instabilidade econômica generalizada. Investidores, sentindo a incerteza, impulsionariam os futuros do petróleo ainda mais alto, agravando a crise. Mesmo uma interrupção temporária no petróleo canadense poderia gerar efeitos na economia por anos, impactando famílias, empresas e mercados financeiros em todo o mundo. Isso não é apenas uma crise de combustível, é uma ameaça econômica em grande escala. Fator número 4. Por que o petróleo dos Estados Unidos não pode resolver essa bagunça? Alguns podem pensar que os Estados Unidos podem simplesmente perfurar mais petróleo para substituir o crude canadense, mas não é tão simples assim. A maior parte da produção de petróleo dos Estados Unidos é de crude leve, enquanto as refinarias americanas são construídas para crude pesado, como o do Canadá. Reequipar essas refinarias levaria anos e custaria bilhões, tornando uma solução imediata impossível. Os Estados Unidos já estão bombeando petróleo próximo à capacidade máxima. Expandir a produção exigiria nova infraestrutura, projetos de perfuração e aprovações regulatórias. Nada disso acontece da noite para o dia. Mesmo que novos poços fossem abertos hoje, eles não produziriam petróleo suficiente rápido bastante para compensar a perda. Sem uma solução rápida à vista, os Estados Unidos ficariam correndo atrás de soluções em uma crise que se agrava rapidamente. Fator número 3. A diminuição da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos. A Reserva Estratégica de Petróleo dos Estados Unidos, SPR, na sigla em inglês,
Foi criada em 1975 para proteger contra crises energéticas, mas agora está perigosamente baixa. Antes, com 727 milhões de barris em 2009, a SPR encolheu para apenas 390 milhões de barris, seu nível mais baixo em mais de 4 décadas. Com uma rede de segurança tão enfraquecida, qualquer interrupção no fornecimento de petróleo, incluindo um corte canadense, poderia elevar ainda mais os custos de energia e desestabilizar a economia. A menos que ações urgentes sejam tomadas para restaurar as reservas, os Estados Unidos enfrentam um futuro energético incerto e caro. Fator número 2. O efeito cascata global da energia. A potencial cessação das exportações de petróleo canadense para os Estados Unidos poderia ter repercussões globais significativas. O Canadá é um grande fornecedor de petróleo, e qualquer interrupção em suas exportações provavelmente apertaria o fornecimento global de petróleo, levando ao aumento dos preços. Esse cenário poderia levar grandes economias, como China e Índia, a buscar fontes alternativas de energia, potencialmente reconfigurando as alianças energéticas globais. Os mercados financeiros provavelmente reagiriam à incerteza, com investidores impulsionando os futuros do petróleo ainda mais alto, introduzindo volatilidade que poderia afetar a estabilidade econômica. A natureza interconectada das cadeias de suprimentos globais significa que interrupções no fornecimento de petróleo podem ter efeitos em cascata em várias indústrias em todo o mundo. Portanto, uma paralisação nas exportações de petróleo canadense para os Estados Unidos não é apenas uma questão bilateral, mas um catalisador para mudanças econômicas e geopolíticas mais amplas. Fator número 1. As consequências políticas e econômicas. Com o ano eleitoral se aproximando nos Estados Unidos, essa crise se tornou um grande campo de batalha político. Os legisladores estão profundamente divididos sobre como responder. Alguns pressionam por uma revogação imediata das tarifas para aliviar as tensões, enquanto outros insistem que os Estados Unidos devem manter sua posição, mesmo que isso signifique dor econômica. Enquanto isso, o Canadá está pesando suas opções cuidadosamente. Cortar o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos seria uma medida ousada e sem precedentes, mas, se as relações continuarem a se deteriorar, isso poderia se tornar uma realidade. Os riscos nunca foram tão altos. Os Estados Unidos vão recuar e negociar, ou isso vai se transformar em uma guerra comercial total, sem volta. Os próximos meses determinarão o futuro da segurança energética na América do Norte. O caminho à frente, o que vem a seguir. Os Estados Unidos e o Canadá estão em uma encruzilhada crítica. Durante décadas, sua parceria energética proporcionou estabilidade, mas agora essa fundação está rachando. Se os Estados Unidos continuarem com suas políticas de tarifas, o Canadá pode tomar medidas irreversíveis que redefinirão o cenário energético global. Essa crise está longe de terminar. Com os preços da gasolina subindo, as reservas estratégicas diminuindo e as tensões geopolíticas aumentando, os Estados Unidos enfrentam uma decisão crucial. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que os Estados Unidos deveriam fazer concessões para manter sua parceria energética com o Canadá, ou é hora da América encontrar novas fontes de energia, não importa o custo? Deixe seus pensamentos nos comentários. Queremos ouvir sua opinião sobre esse confronto de alto risco. Para continuar atualizado, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.